Bom dia, pessoal. Aqui é o Thales. O meu grupo é composto por mim, pela Tainá, a Lohane, o Matheus Patrick, a Kelly, o Leonardo e a Natália. O artigo que nós vamos apresentar é a terapia farmacológica da asma brônquica, o papel dos produtos biológicos. Eu vou iniciar a introdução. A asma brônquica é uma doença pulmonar heterogênea, complexa, crônica e obstrutiva, caracterizada pela secreção aumentada do muco, hiperreatividade das vias aéreas e, a longo prazo, alterações funcionais e estruturais do tecido pulmonar. A asma atualmente afeta cerca de 235 milhões de pessoas em todo o mundo. A maioria dos asmáticos eles são bem controlados, com terapias de orientação para a asma. A asma extrínseca, que é a asma alérgica, é a asma predominante, é o subtipo predominante, e geralmente se manifesta durante a infância, enquanto a asma de início tardio é principalmente não alérgica. No entanto, uma pequena porção de pacientes com asma, cerca de 5 a 10%, sofrem de asma grave que é refratário a altas doses de esteroides inalados, mais um segundo controlador. Na situação descontrolada, os agonistas beta-2 de longa duração, LABA, ou inibidores de fosfodiesterase e ou anticolinérgicos de longa duração também são usados para tratar a asma grave. O tratamento com esteroides sistêmicos também é frequentemente necessário para controlar a asma grave. O tratamento com esteroides sistêmicos ele é frequente para controlar a asma grave, só que ele não somente afeta a vida do paciente de forma muito grande, e em alguns casos mais graves, em casos mais raros, ele pode causar até morte. Pacientes com asma grave são responsáveis por mais de 50% do total de custos associados aos cuidados de saúde asma brônquica, devido às frequentes internações hospitalares, à necessidade de serviços de emergência e ao alto consumo de medicamentos. Portanto, há uma necessidade urgente de novas estratégias mais eficazes para tratar a asma grave. Uma dessas alternativas que está sendo testada e alguns já foram até comprovados são o uso dos biológicos, ou também conhecidos como biofármacos, que são proteínas geneticamente sintetizadas que exercem efeitos terapêuticos. Elas ativam ou inibem diversas funções alvo endógenas no paciente. Um certo número desses biológicos, dos biofármacos, estão sendo testados e em algumas pesquisas clínicas de pulmão, e têm tido os dados convincentes que estão sendo publicados e mostram uma redução nas exacerbações da asma e da melhora da função pulmonar em pacientes com asma tratados com esses medicamentos biológicos. O anticorpo anti-IgE monoclonal omalizumab foi o primeiro a ser aprovado pela Food and Drug Administration, que é o FDA dos Estados Unidos, no ano de 2003, e também foi aprovado pela Agência Europeia de Medicina em 2005, para o tratamento da asma alérgica grave, como alternativa aos esteroides sistêmicos. Então, dada essa promessa de novos agentes e a diversidade dos alvos, nós vamos abordar alguns desses tratamentos, alguns desses biofármacos que estão sendo pesquisados atualmente. A fisiopatologia da asma. Como está representado por meio de um esquema, os processos inflamatórios vistos na asma são iniciados através da interação entre citocinas produzidas por diferentes células, as quais são linfócito B e T, basófilo, eosinófilo, neutrófilos, células de mastro, células epiteliais, células mesenquimais, células linfóides inatas. A fisiopatologia da asma. Por meio dessa imagem que vocês estão observando agora, eu vou explicar um pouquinho da fisiopatologia da asma. As células dendríticas, elas capturam o alérgeno no citoplasma e expõem na superfície, e apresentam as células TH0, o que causa a ativação das células TH2 e a secreção de IL-4 e IL-13.
Ambas as interleucinas ativam a produção e secreção de IgE, induzindo a maturação dos linfócitos B nas células plasmáticas. A IgE, predominantemente membranosa nos mastócitos, inicia uma cascata de sinais, as quais são ativadas pelo contato com o alérgeno. Isso leva à secreção de estaminas, prostaglandinas, citosinas e outros mediadores inflamatórios. As células TH2 também liberam IL-5, que inicia a maturação dos eosinófilos e finalmente causa o aumento da secreção de muco em células epiteliais. A expressão de IL-4 e TGF-beta ativa as células TH9, que por sua vez liberam o IL-9 e assim causam a liberação de diferentes citocinas, estaminas e outros mediadores inflamatórios também. A liberação de TGF-beta e IL-6 por células TH0 ativa TH17, o que induz a liberação de L17A e L17F. Ambos iniciam o recrutamento e expansão de neutrófilos através da ativação da secreção de quimioatrativos, os quais estão expressos na imagem como CXCL1 e CXCL8. Os mesmos são secretados por diferentes componentes celulares do tecido pulmonar, como fibroblastos subepiteliais e células brônquicas respiratórias. Portanto, todo o processo fisiopatológico da asma, que está representado nessa imagem, segue para o aumento da secreção do muco mesmo. Farmacoterapia atual. Em relação à iniciativa global para a asma, os asmáticos devem receber esteroides inaladores de baixa e alta dose sozinhos ou em combinação com outros controladores, como o LABA ou os antagonistas dos receptores de leucotrieno e o teoflonina. O primeiro biológico licenciado para a asma é um agente anti-IgE, omalizumab, que é recomendado como controlador preferido para pacientes com asmas alérgicas perene, grave e pode ser um tratamento alternativo adequado para esteroides sistêmicos. Terapia anti-IgE. Na terapia anti-IgE, notou-se que os IgE são frequentemente aumentados em asmáticos alérgicos e às vezes estão associados a sintomas alérgicos. Para reduzir significativamente os sintomas induzidos pelo IgE, os anticorpos anti-IgE monoclonais foram recomendados para os tratamentos de asmas alérgicas graves. Um exemplo disso são os anticorpos anti-IgE. Podem ligar o IgE senceroso e IgE membranoso na superfície das células mastros do linfócito B. O omalizumab, que é um fármaco criado, vincula o IgE livre com uma alta afinidade interagindo com o seu domínio C3, reduzindo assim a exacerbação da asma. Bom, além da exacerbação da asma, o omalizumab reduz a expressão do FC3 em basófilos e DC. A vinculação do IgE e a redução do FC3 expresso leva à inibição de interações adicionais com ligantes e desativação de cascatas de sinalização. Gente, e só lembrando que o FC3 é um receptor de IgE de alta afinidade. A interação reduzida, seja a interpolação IgE e FC3, evita a degranulação induzida por alérgenos, além de reduzir os níveis de IgE circulante. A nova produção de IgE pode ser limitada ou impedida. Além disso, a inibição da ligação IgE-FC3 em si reduz a apresentação de antígenos aos linfócitos T. O uso de omalizumab está vinculado a critérios clínicos específicos. Além de ser aprovado apenas para pacientes com asma grave, nível 5, os pacientes precisam ter um volume respiratório forçado de 1 segundo abaixo de 80%, ter teste de picada ou teste radioaleatório positivo para um alérgeno
de inalação perene, como, por exemplo, poeira de casa, ácaro. Ter um nível de IgE seroso entre 30 e 1.500 ml. Os efeitos colaterais omalizumab incluem prurido, dor de cabeça, síncope, parestesia e anafilaxia, que podem ser letal devido ao choque anafilático, mas em geral a droga é bem tolerada. Existe um estudo para avaliar sua segurança pós-lançamento e foi relatado o maior risco de sofrer de eventos trombóticos causado pela terapia com o ligelizumab. Ele se liga a uma afinidade maior de IgE do que o omalizumab, e as análises mostraram uma afinidade de ligação quase 50 vezes maior ao IgE humano em comparação com o omalizumab. Ligelizumab suprime o IgE livre mais rapidamente e em maior medida, e também reduz significativamente o diâmetro da cicatriz em teste de picada de pele em comparação com o placebo e omalizumab. Ligelizumab é sugerido para tratamento de doenças induzidas pelo IgE, como asmas alérgicas grave e dermatite atópica. O MED 4212, que é o AstraZeneca, é também um anticorpo dirigido contra o IgE humano, que inibe a ligação IgE-FC3 e ligação IgE-CD23. Devido ao seu forte efeito inibitório na ligação IgE-FC3, o MED 4212 é um específico para tratamento de pacientes com asma com IgE de alta circulação. Temos também o Quilizumab, que é um anticorpo monoclonal humanizado atualmente em fase 2 de ensaios clínicos. Quilizumab liga o domínio principal M1 do IgE membranoso, impedindo assim a diferenciação do linfócito B em células plasmáticas produtoras de IgE. Com base nos dados clínicos da fase 2, o Quilizumab pode ser adequado para o tratamento de asma moderada e grave. A droga foi retraída devido à falta de efeito. A IL-5, que é secretada principalmente pelas células TH2, mas também em menor quantidade pelos eosinófilos e mastócitos, desempenha um papel fundamental na reação imune ao ativar os eosinófilos. O receptor de IL-5 é o único parceiro de interação da IL-5, mas também trabalha em sinergia com outras moléculas de sinalização, como quimiocinas, eostacinas, IL-4 e IL-13, para direcionar a resposta imune eosinófilica. As subdivisões dos receptores de IL-5 ligam-se aos receptores peptídeos e às subunidades beta. E o domínio de tradução de sinal, seu receptor é expresso na superfície dos eosinófilos. Então, a gente precisa entender inicialmente os fenótipos de asma brônquica. E a asma ela é dividida em dois principais tipos, extrínsecos e intrínsecos. E ela pode ser desencadeada por dois principais fatores. Fatores ambientais, isso vai levar em conta o estilo de vida do paciente, e uma predisposição genética, que a pessoa herda de maneira hereditária. Essa classificação ela foi adicionalmente caracterizada com mais dois fenótipos, TH2 ou não TH2, e a asma eosinófila, de início tardio, ela não é atópica e ela é progressiva. E o que mais caracteriza ela é um aumento no número de eosinófilos no escarro e no sangue. Então, o paciente que é portador desse tipo de asma, você pode pegar uma amostra do sangue ou do escarro do paciente e você vai observar um aumento no número de eosinófilos. Então, a gente tem a terapia anti-IL-5, né? E o que consiste a IL-5? A IL-5 desempenha um papel fundamental na reação imune ao ativar os eosinófilos. Ela é produzida principalmente por células de TH2, né? Que são os fenótipos, né? Células TH2 e em menor quantidade por mastócitos e eosinófilos, viu? O receptor da IL-5 ele é o único parceiro de interação dela para direcionar a resposta imune eosinófila. Então, ela se liga aos peptídeos e sua subunidade beta é o domínio de transdução de sinal. E o receptor da IL-5, né?
ele é espesso ali na superfície dos eosinófilos. Então, na terapia anti-L5, eu acredito que o mais importante é a gente compreender os anticorpos que foram testados, de acordo com o artigo, né? Foram testados e se encontrou os resultados esperados. O mepolizumab, ele é um anticorpo monoclonal humanizado e ele reduziu os eosinófilos em pacientes que sofrem de asma eosinófila. Diminuiu significativamente o número de eosinófilos na medula óssea no pulmão e, consequentemente, as manifestações da asma foram nitidamente reduzidas. Um outro anticorpo também é o relizumab. Ele foi avaliado para o tratamento da asma eosinófila também, só que não foi feito estudos em seres humanos ainda, e sim em animais, e revelaram uma diminuição de 75% no acúmulo de eosinófilos. Dando sequência ao nosso trabalho, vou falar um pouco sobre as drogas direcionadas ao IL-9. O IL-9, que é derivado das células TH2 e TH9, e são superexpressoras nas vias aéreas dos asmáticos. Isso leva à inflamação eosinofílica associada à hiperresposta das vias aéreas, também conhecido como AHR. Essas superrespostas geram muco, hiperplasia, proliferação das células de mastro e aumentada expressão de IgE e outras citosinas relacionadas ao TH2. Além disso, IL-9 aciona a secreção de IL-13. Acompanhando aqui no slide 16, a gente pode observar que tem um fluxograma falando sobre o MED 528, que é um anticorpo anti-IL-9 monoclonal humanizado, atualmente em fase 2. E resultados de ensaios clínicos vêm dando algumas divergências quanto à utilização deste anticorpo. Como a gente pode observar embaixo, quando ele é usado além da medicação padrão, ele não houve efeitos significativos sobre as taxas de exacerbação. Agora, em pacientes com asma leve a moderada, os dados já apontam que ele pode ter relevância clínica sim. Aí, essa é a divergência que eu falei anteriormente, ainda não tem uma certeza. Mas os 2 estudos realizados até a data de relatar indicam uma melhor qualidade de vida com o uso deste agente em relação aos sintomas de asma e exacerbação. No slide 17, vamos falar um pouco sobre as drogas direcionadas ao IL-13, que elas desempenham um papel fundamental na iniciação e manutenção da inflamação na asma brônquica, onde exercem as seguintes funções: iniciação do interruptor igótipo, IgM-IgE e linfócitos B, mediação da ativação e proliferação de células de mastro, acionamento da adesão de eosinófilos às células endoteliais vasculares e também em contato com o IL-4, que é capaz de mediar seus efeitos via tipo 1 IL-4R, evidências sugerem que o IL-13 se liga unicamente ao tipo 2 IL-4R, que consiste em 2 subunidades, ou seja, IL-13R alfa 1 e cadeias IL-4R alfa. Portanto, acredita-se que existe um caminho de sinalização IL-4 independente IL-13. Agora eu vou falar sobre o tralokinumab. Já peço desculpas que eu não sei pronunciar esses nomes corretamente. Ele é um monoclonal anti-IL-13 humanizado, que é anticorpos atualmente em teste fase 2. Além disso, experimentos em camundongos tratados com este agente mostram que a hiperresposta e o fluxo eosinofílico são reduzidos com via aérea alérgica, modelo de inflamação. Agora, no slide 18, nós vamos falar sobre as drogas direcionadas ao IL-13. Continuar falando sobre essas drogas. Nós vamos falar dos outros agentes anti-IL-13. Esses outros agentes incluem o QAX576, um IL-13 anticorpo que está sendo testado em um estudo em estágio inicial de pacientes com asma moderada a grave. Também temos o anukinzumab, um anticorpo
IL-13 monoclonal humanizado, atualmente na fase 2, que este está apresentando melhoras significativas em pacientes com asma atópica leve. Temos também o ABT-308, que é um anticorpo IL-13 anti-humano de alta afinidade, que impede a ligação do IL-13 ao IL-13RA1 e ao IL-13R-alfa-2, subunidades atualmente em fase 1. Temos também o CNTO-5825, um monoclonal humano anticorpo que tem exibido boa segurança e perfis de tolerabilidade nos ensaios clínicos de fase 1. E, para finalizar, o GSK 679586, um anticorpo monoclonal anti-IL-13 e IgG1 humanizado que atualmente completou os testes de fase 2. E este mostrou atividade farmacológica dependente. Agora eu vou falar sobre as drogas direcionadas à interleucina 4. A interleucina 4 é uma interleucina produzida por linfócitos T CD4 e também por mastócitos. A interleucina 4 e a interleucina 13 compartilham um receptor, porém o mecanismo do qual o IL-13 é ativado por IL-4 ele não é totalmente compreendido ainda. A primeira droga que foi utilizada, no caso, foi a dupilumab, que é um anticorpo monoclonal humano, e ele é dirigido contra o receptor de IL-4. O bloqueio da IL-4 e da IL-13 afeta diretamente o receptor de IL-4 e afeta indiretamente o receptor da IL-13 e ajustante. Um ensaio clínico que foi feito com essa droga mostrou que em asmáticos moderados a graves se revelou um risco reduzido de exacerbações e uma melhora significativa na maioria dos testes de função pulmonar. O dupilumab também ele já foi aprovado pelo FDA e a previsão para ele chegar ao mercado é do ano de 2020. Outra droga foi a pitranquina. Ela é uma proteína humana recombinante que age como antagonista ao IL-4 e ao IL-13, bloqueando competitivamente o receptor de IL-4, afetando assim ambas as vias simultaneamente. Inibindo o IL-4 e o IL-13, a pitranquina inibe respostas imunes mediadas por TH2. E estudos clínicos feitos em animais mostraram que ela é significantemente mais eficaz quando inalada, ao invés quando ela é aplicada em subcutâneo injetado. Outro biofármaco utilizado é o pascolizumab, que é um anticorpo anti-IL-4 humanizado que inibe tanto a montante quanto a via TH2 ajustante. O pascolizumab foi muito bem tolerado em um ensaio com pacientes adultos com asma leve a moderada, mas não tinha eficácia clínica em um ensaio multidose em pacientes que usavam esteroides ingênuos com asma sintomática. O último biofármaco foi o Altraquincept, que é um receptor de interleucina 4 humano recombinante solúvel. Ele contém uma cadeia de receptor de IL-4, só que não possui outros domínios. Então, ele não pode ativar cascatas ajustante. E em ensaios clínicos feitos, ele não revelou melhora significativa da função pulmonar e nem dos sintomas contra a asma. Então, nenhum outro estudo está sendo planejado para ele atualmente. Bom, eu vou falar aqui das drogas que são direcionadas ao IL-17. O IL-17 é uma citocina que é secretada por células TH17, que são células derivadas dos linfócitos TCD4, né? E essa citocina ela desempenha um importante papel na remodelagem das vias aéreas e na inflamação do neutrófilo. Sendo assim, essa citocina parece ser um bom alvo promissor de drogas na asma, com 2 anticorpos, que são o brodalumab e o secukinumab, e ambos estão em ensaio clínico de fase 2. Enfim, os autores do artigo sugeriram o uso desses anticorpos em pacientes com asma grave,
que não podem ser controladas com corticosteroides inalatórios e LABA, que LABA são os beta-agonistas de longa duração, como por exemplo, dando continuidade no trabalho, agora eu vou falar um pouco das drogas que são direcionadas ao GM-CSF, né? Então, o que é isso? O GM-CSF é uma glicoproteína que desempenha um papel na transdução de reações inflamatórias. Essa glicoproteína ela é gerada por mediadores pró-inflamatórios, principalmente por células epiteliais, mas ela também é gerada através de fibroblastos, de macrófagos e de células NK. Depois que ela é gerada, ela vai ser liberada na corrente sanguínea, na circulação, e a partir disso vai haver uma ativação e diferenciação de vários tipos de células que vão induzir a inflamação das vias aéreas, acarretando em danos resultantes ao epitélio das vias aéreas. Então, o que o artigo fala? Que devido a esse papel dessa glicoproteína nesses processos inflamatórios, ela pode ter um futuro potencial para ser alvo de drogas para o tratamento da asma. Bom, agora eu vou falar um pouco das drogas visando o TNF-alfa. O TNF-alfa é uma citocina inata pró-inflamatória secretada por macrófagos. Ela também é secretada por mastócitos, por linfócitos TH1 e várias outras células. Essa citocina ela é superexpressa no tecido pulmonar asmático e ela também estimula o músculo liso respiratório. Enfim, foi afirmado que o bloqueio do TNF-alfa poderia levar a um maior risco de infecção e também de câncer, gerando várias controvérsias, mas mesmo assim foi realizado estudos. Os estudos foram em cima do infliximab, do etanercept e do golimumab. Então vamos lá. O infliximab é um anticorpo monoclonal anti-TNF-alfa e o seu uso demonstrou significativa melhora nos parâmetros pulmonares em pacientes com asma moderada. O etanercept ele é uma proteína recombinante que liga o TNF-alfa ao TNF-beta e o seu uso não mostrou efeitos positivos significativos. E ele foi feito sob um estudo de fase 2 randomizado, duplo cego e controlado por placebo. E para finalizar, o golimumab ele é um anticorpo anti-TNF-alfa. Ele deveria ter sido um candidato biológico para o tratamento da asma. Mas, no entanto, um estudo revelou efeitos colaterais graves, que incluem infecção, pneumonia, tuberculose e câncer. Então, sobre tudo que eu expliquei sobre o golimumab, a comunidade de pesquisa então decidiu retirar todos os ensaios que eles estavam realizando sobre o uso de drogas que visam o TNF-alfa, devido a todos esses efeitos colaterais, esses potenciais efeitos colaterais. Drogas direcionadas aos receptores CCR3 e CCR4. As quimiocinas do grupo CC são responsáveis pelo controle e adesão quimiotáxica na ativação leucocitária. Consequentemente, são detentoras de um papel importante nos processos de inflamação crônica e alérgica. Nós sabemos da importância da adesão quimiotáxica em resposta ao nosso organismo, exclusivamente no sistema imunológico, onde são mediadores de prostaglandina e histamina. CCR3 e CCR4 são receptores acoplados à proteína G, altamente expressos nas vias respiratórias e epiteliais. O GH e GSH são drogas antagonistas direcionadas ao grupo CC. O GH encontra-se aprovado e é um antagonista do receptor CCR3. Diminui a inflamação nas vias respiratórias. O GKS encontra-se em topo de ensaio e é um antagonista do receptor CCR4. Ele interrompe a cascata de regulação quimiotáxica, inibindo a ativação leucocitária. Drogas direcionadas aos receptores CRTH2 e DPR. O CRTH2 é um receptor de prostaglandina, expresso pelo linfócito TH2 durante a inflamação. Agonista potente de receptores de CRTH2 e DPR podem ser uma estratégia no tratamento da asma e pode ser útil no uso de terapia induzida pela aspirina. O AMG não apresentou eficácia em tubo de ensaio de segunda fase e o AZD apresentou eficácia e é o novo antagonista do receptor CRTH2.
Drogas inibidoras de tirosina quinase. A ativação de tirosina quinase ativa moléculas efetoras, o que representa um alvo promissor para o tratamento medicamentoso da asma, subsequente da redução dos efeitos inflamatórios. Drogas aprovadas para o receptor de tirosina quinase. Imatinib e nilotinib. São inibidores de tirosina quinase usados no tratamento de leucemia granulótica crônica. Apresentou efeito promissor em tubo de ensaio para inflamação alérgica nas vias aéreas e prevenção de eventos inflamatórios recorrentes no tecido pulmonar. As drogas não aprovadas existem dados limitados na segurança e eficácia no tratamento da asma. Macrolídeos, usado como antibiótico no tratamento de infecção respiratória bacteriana, seu uso prolongado diminui a infecção bacteriana e modula o sistema imunológico, melhorando a resposta inflamatória. Ciclosporina, inibe a função dos linfócitos T e evita a liberação de mediadores pró-inflamatórios por basófilo e mastócito. Inibe a IL-5. Melhora vários parâmetros da função pulmonar, mas provocam efeitos adversos como tremor, formigamento, o que acaba limitando o seu uso. Metrotrexato. Inibe a enzima dihidrofolato redutase, IL-1 e liberação de histamina. Seu uso é controverso no tratamento da asma devido a efeitos colaterais potencialmente graves, levando a infecção e disfunção hepática. A azatioprina é usada como poupador de corticoide, inibe a síntese de purina, IL-1 e histamina. Existem dados limitados na segurança e eficácia no seu uso no tratamento da asma. Conclusão. A asma brônquica é uma doença inflamatória e obstrutiva crônica heterogênea, complexa, com muitos fenótipos diferentes. O reconhecimento, identificação e categorização dos fenótipos TH2 e não TH2 impulsionaram o desenvolvimento de terapias moleculares direcionadas que provavelmente se tornarão disponíveis no futuro próximo. Atualmente, muitos medicamentos promissores estão passando por ensaios clínicos que não visam apenas a interleucina principal, mas também receptores, como receptores de quimiocinas e outras proteínas de sinalização. Eles são promissores para atingir o objetivo final de controlar a asma grave resistente ao tratamento.